Essa é a aula de análise sintática da disciplina Compiladores. O objetivo da disciplina é apresentar os princípios do funcionamento de um compilador e as técnicas existentes para o seu desenvolvimento que permitam ao aluno produzir um compilador com qualidade. Nessa aula vamos ver quais os objetivos da análise sintática, os tipos de analisador sintático e os erros sintáticos que podem ocorrer. Vamos iniciar falando sobre os seus objetivos. A análise sintática tem como objetivo agrupar os tokens gerados na análise léxica de forma a construir uma árvore sintática. Para encontrar os agrupamentos de tokens e assim gerar a árvore sintática, será utilizado o conjunto de regras sintáticas da gramática livre de contexto da linguagem. Na representação das regras, usamos colchete para os símbolos não terminais e parênteses para os símbolos terminais. Cada regra sintática terá um não terminal ao seu lado esquerdo, e quando uma regra identificar uma sequência de símbolos na lista de token, esses símbolos serão todos filhos do não terminal associado à regra. Dessa forma, as árvores sintáticas terão as seguintes características. Os nós intermediários das árvores serão formados somente por nós representando os símbolos não terminais. As folhas serão formadas apenas por nós representando os símbolos terminais e a raiz da árvore será um nó representando o símbolo inicial da gramática. As análises sintáticas podem ser classificadas quanto à direção em que a árvore sintática é construída. Na análise ascendente, também conhecida como bottom-up, partimos da sentença analisada e vamos montando os nós mais baixos da árvore, procurando chegar no símbolo inicial da gramática, que será a raiz. Esse processo é chamado de redução, pois as regras são aplicadas de forma que a parte direita da regra é substituída pela parte esquerda, que é sempre menor que em uma gramática livre de contexto. Caso seja possível construir uma árvore, isso significa que a sentença de entrada satisfaz as regras sintáticas da gramática. Como exemplo, vamos tomar a gramática mostrada aqui, que consegue identificar sequências parentizadas da letra A, intercalado por caractere mais e ou o caractere asterisco. O símbolo inicial é o não terminal do lado esquerdo da primeira regra, no caso a letra E. Vamos tentar validar a entrada A mais A asterisco A. A partir da entrada, vamos procurar regras para substituir os símbolos, reduzindo as sentenças até chegar ao símbolo inicial E. Devemos procurar substituir as regras que levam ao símbolo inicial. Caso seja usada uma regra que não consiga chegar ao símbolo inicial, devemos voltar e procurar outra regra para substituir. No final, teremos a árvore que representa a entrada A mais A asterisco A na gramática. Podemos observar que os símbolos terminais são os nós folhas da árvore e os símbolos não terminais são os nós internos da árvore, assim como o nó raiz é o símbolo inicial. Se percorrermos a árvore em profundidade da esquerda para a direita, visitaremos os nós folhas na ordem da sentença original. Na análise descendente, também conhecida como top-down, partimos do símbolo inicial da gramática, que será a raiz da árvore, e vamos montando seus nós filhos, procurando chegar na sentença sendo analisada. Esse processo é chamado de derivação, pois as regras são aplicadas de forma que a parte esquerda da regra é substituída pela parte direita e assim aumentando a quantidade de símbolos. Da mesma forma, caso seja possível encontrar uma árvore, significa que a sentença de entrada satisfaz as regras sintáticas da gramática. Como exemplo, vamos voltar à gramática mostrada anteriormente e vamos tentar validar a mesma entrada, A mais A asterisco A, só que agora partindo do símbolo inicial. De forma análoga, vamos procurar regra para substituir os símbolos de forma a tentar chegar na sentença procurada. Caso seja usada uma regra que não consiga chegar à sentença avaliada, devemos voltar e procurar outra regra para substituir. No final, teremos a mesma árvore que representa a entrada A mais A asterisco A na gramática. A diferença foi a forma de construção. Ambos os métodos vão chegar na árvore sintática, caso essa exista. A diferença é como será tratada a situação quando a regra errada é substituída. Enquanto o método bottom-up precisa usar uma pilha auxiliar para poder voltar no caminho para a correção,
O método top-down consegue usar a pilha de recursão para fazer essa correção. Esse é o principal motivo que os métodos top-down são os mais utilizados para análise sintática. Uma gramática pode permitir que a mesma sequência possua duas ou mais árvores válidas. Dizemos que essa gramática é ambígua. Isso significa que achar uma das árvores válida é o suficiente para dizermos que a sentença pertence à linguagem. Porém, essa característica não é uma coisa desejável em uma linguagem de programação, pois o mesmo programa não pode fazer coisas diferentes dependendo da árvore encontrada na análise sintática. Nesse caso, é desejável que a gramática seja determinística, e existem formas de tornar uma gramática ambígua determinística. Os erros sintáticos ocorrem quando uma sequência de tokens presentes na sentença sendo processada não podem ser substituídas por qualquer uma das regras sintáticas da gramática. Elas podem ocorrer por ausência de um token, inclusão indevida de token ou a troca de token, que pode ser encarado como uma ausência seguida de uma inclusão indevida. Por exemplo, considerando a gramática vista, sabemos que A mais A asterisco A é uma sentença válida para essa gramática. Se fosse omitido o caractere mais da sentença, ela não seria mais uma sequência válida e assim teríamos um erro sintático. O que também ocorre no caso de haver uma inclusão de outro caractere mais ou a troca do caractere mais pelo fecha parênteses. Todas essas situações devem ser consideradas quando formos falar sobre tratamento de erros. Vamos ver um exemplo de um programa em Pascal. Esse código pode ser interpretado pela gramática a seguir. Aqui estamos mostrando parte da gramática, seguindo o formato de não terminais entre colchete e terminais entre parênteses. Essa seria a sequência de tokens identificados e classificados pelo analisador léxico. O analisador sintático iria gerar a seguinte árvore sintática. Aqui estamos também mostrando parte da árvore. Podemos observar que as folhas dessa árvore são exatamente os símbolos terminais e percorrendo a árvore em profundidade da esquerda para a direita, conseguimos recuperar o código original. E aqui termina essa aula sobre análise sintática. Vimos o objetivo da análise sintática, que é construir a árvore sintática a partir da lista de tokens. Vimos os tipos de análise sintáticas, top-down e bottom-up, e falamos sobre os erros sintáticos, os motivos que eles podem aparecer. Também mostramos um exemplo de uma linguagem Pascal, como ficaria sua árvore sintática.